get to hear me now. Olá, galera do primeiro ano do ensino médio da Escola Cultura Viva, muito bem-vindos, que vocês estejam se sentindo à vontade, que estejam gostando das nossas aulas virtuais e que estejam também aproveitando, principalmente fazendo as atividades. Tenho observado que poucos são os que mandam as atividades. Gente, mais uma vez eu vou pedir, vamos nos antenar, vamos ficar atentos às nossas aulas, precisamos estar vencendo todos esses problemas e a gente só consegue vencer, só consegue nota, obviamente, fazendo as atividades, obviamente assistindo as aulas e fazendo também as atividades avaliativas, ok? Então, gente, fica atento aí, tá bom? Olha, na aula passada nós trabalhamos com a questão daquela correção, né, de exercício de cartografia e aí a gente, na verdade, saltou, né, uma aula aí que a gente já havia começado falando sobre cartografia e as diferentes formas de representar a regionalização. No primeiro momento nós explicamos, se vocês tiverem dúvida, volta lá no vídeo anterior a esse da correção. E agora nós estaremos dando continuidade falando só sobre regionalização de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Essa matéria, ela se encontra no livro de vocês, tá? Ela está aqui a partir da página 51, tá? Espero que dê para ver, acho que dá, né? Beleza. Então abram lá e nós vamos estar falando um pouquinho sobre essas questões de regionalização do IBGE. No final, eu deixarei aí algumas atividades para vocês. Nós não encerraremos ainda o capítulo hoje. Na próxima aula, sim, a gente terá o encerramento desse capítulo e aí a gente termina o nosso primeiro livro, tá? Então eu vou ainda verificar o que nós vamos fazer, se nós vamos dar continuidade já ao segundo volume, não sei nem se vocês receberam. Caso vocês não tenham recebido, eu estarei fazendo uma revisão aí com vocês, fazendo exercícios, fazendo atividades ao invés dos vídeos, tá bom? Então olha só. Pega lá o seu livro, pega lá o seu material, pega seu caderno para você fazer as anotações e vamos começar. A gente pode começar falando que o território do Brasil ele já passou por diversas divisões regionais. Na verdade, a primeira proposta de regionalização do Brasil ela foi realizada no ano de 1913. Sendo que depois dessa regionalização, outras propostas foram surgindo. E essas propostas, elas foram sendo adaptadas de acordo com características regionais, de acordo com características econômicas, características culturais, características físicas e também as próprias características sociais de cada estado. Essa regionalização que nós conhecemos hoje, que está em vigor, né, que é a região norte, a região nordeste, a região sul, a região sudeste, a região centro-oeste, ela é datada de 1970. Porém, em 1990, ela sofreu uma adaptação em razão das alterações da Constituição de 1988, que é a nossa última Constituição. Conforme o nosso tema de hoje, que é regionalização do IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão responsável por essa divisão e de suma importância para o nosso estudo de hoje. Então, gente, eu estarei conversando com vocês sobre todas as regionalizações que surgiram e, posteriormente, no nosso próximo encontro, eu estarei falando sobre a questão de Pedro Geiger, falarei também sobre a questão da proposta de Milton Santos e Maria Laura Silveira, e então eu estarei finalizando o conteúdo. Vamos então começar a falar sobre essas regionalizações? Então, galera, a nossa primeira proposta de divisão regional do Brasil ela surgiu no ano de 1913. Na verdade, ela foi utilizada no ensino de geografia.
Os critérios para esse processo, na verdade, foram apenas aspectos físicos, como, por exemplo, o clima, a vegetação, o relevo. Ela dividia, então, o país em 5 regiões. Na verdade, a região setentrional, que é o norte do país, o norte oriental, que ainda é a parte oriental, só que mais voltada aí para o leste, né? Então, o norte oriental. Depois eu tenho a parte oriental, que está logo abaixo do norte oriental, pegando o estado, no caso da Bahia, de Minas Gerais, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. E conforme nós aprendemos, tudo que está ao sul é meridional. Ficou aí por conta da parte meridional o estado de São Paulo, o Paraná, Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. E ainda ficou faltando a parte central. A parte central é essa parte, né, que quando você joga o Brasil dentro da América do Sul, se você analisar, uma vez que o Brasil está bem aí no centro, a gente vai observar que a parte central ficou com Goiás e, no caso, Mato Grosso, que na verdade nessa época não eram divididos ainda. Em 1940, o IBGE passa a dar uma grande importância em relação a essa divisão regional do Brasil de 1913, né, que era utilizada no ensino de geografia, e agora ele começa a elaborar uma nova proposta de divisão para o país, que engloba muito além dos aspectos físicos. Na verdade, agora ele vai levar em consideração os aspectos físicos, mas os aspectos socioeconômicos. A região norte era composta pelos estados do Amazonas, do Pará, do Maranhão, Piauí e o território do Acre. Goiás e Mato Grosso formavam, com Minas Gerais, a região centro. Bahia, Sergipe e Espírito Santo formavam a região leste. O Nordeste ele era composto pelo Ceará, pelo Rio Grande do Norte, por Pernambuco, pela Paraíba e também Alagoas. Já o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro passaram a pertencer à região sul. Então essa é a nossa divisão regional de 1940. É sempre bom deixar claro, gente, que uma coisa é óbvia, né? Essas delimitações estabelecidas não modificaram em momento algum as fronteiras internacionais, mas, na verdade, foram definidas a partir do cruzamento das informações. E de acordo com a página 51 de vocês, essas informações elas estavam de acordo com a análise populacional, a forma como era ocupado o solo, né, desses estados, a questão de hábitos de produção e consumo, a hierarquia da urbanização, o estágio de desenvolvimento das diversas áreas, como por exemplo o comércio, o transporte, a educação, a saúde, por aí vai, né? E por fim, a questão do nível cultural médio dos grupos sociais. Em 1945, ocorrerá a criação do Território Federal de Fernando de Noronha por meio de um decreto. E através de outro decreto também, nós teremos então o Brasil dividido em 7 regiões. A região norte passou a ser composta pelo Pará e o Amazonas, além dos territórios federais do Amapá, de Rio Branco, do Acre e o de Guaporé. O Maranhão e o Piauí, eles passaram a integrar a região Nordeste Ocidental. A antiga região Nordeste passou a ser chamada de Nordeste Oriental. O Sergipe e a Bahia fizeram parte da região Leste Setentrional. A região Leste Meridional era composta pelos estados do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais. A antiga região Centro passou a ser identificada como região Centro-Oeste. Aí já não é novidade, né, gente? E a região Sul passou a ser formada por 4 estados, que são São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Em relação à regionalização de 1950, uma vez que em 1950 também houve mais uma alteração em relação à regionalização, eu posso dizer que a região norte ela continuou sendo formada pelos mesmos estados e territórios. No entanto, as duas regiões, tanto o Nordeste ocidental quanto o Nordeste oriental, eles passaram a formar uma única região, que é a região Nordeste. As regiões leste setentrional e leste meridional também se uniram e passaram a constituir a região leste. Já as regiões sul e centro-oeste continuaram com a mesma formação. Só quero chamar o detalhe para o ano de 1960, quando Brasília foi criada, né, que é a capital do país, fato que ocorreu no ano de 1961, deixando então o Rio de Janeiro de ser a capital do Brasil. E em 1970, o Brasil ganha aí um novo desenho regional, um desenho atual, né? Nasceu então o Sudeste, com São Paulo, Rio de Janeiro, sendo agrupados também a Minas Gerais e Espírito Santo. O Nordeste, ele recebe aí a Bahia e também Sergipe, e todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertencia ao Centro-Oeste. Já Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem então ao estado do Mato Grosso do Sul. E finalmente, em 1990, com as mudanças da Constituição, que foi a nossa última Constituição elaborada, que é a de 1988, ficou definida então a divisão brasileira, que permanece até os dias atuais, sendo que o estado de Tocantins ele foi criado quando se dividiu Goiás e acabou sendo incorporado à região norte. Já Roraima, Amapá e Rondônia tornaram-se estados autônomos. Fernando de Noronha deixou de ser federal e foi incorporado a Pernambuco. Galera, esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? Quero deixar aí com vocês uma responsabilidade de três perguntinhas importantes que estão na página 52 e na página 53. Gente, não me venham com respostas de 1,5 linha, 2 linhas. Prestem bastante atenção, esses exercícios estão valendo nota. Então, quando você for fazer, faça, né, com carinho, faça com atenção, olhe o que você está fazendo, para a gente poder valorizar. Não é porque você fez o exercício que eu vou simplesmente chegar lá e te dar os 2 pontos, não. Tá? Eu vou ler. Então, faça uma resposta bem direitinho. Não estou mandando você escrever um livro, não. Mas é uma resposta que realmente esteja de acordo com o que está sendo perguntado. Às vezes o aluno coloca porque sim, eu acho que é isso. Acha que a gente também não está lendo. Eu estou lendo as respostas, gente. Então não é só porque você fez, você vai ganhar os pontos, não. Agora vocês são alunos que daqui a pouco já estarão cursando uma faculdade. Prestem bastante atenção nisso. Tá? Esse é o meu recado. Fiquem com Deus. Postem as atividades para mim. Tá? E um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Feel, get you here now.